muito bom. Nós vamos agora para o Diz Aí. E lembrando que nós estamos na série Milagres. Acho que é a quarta vez que nós... Quatro milagres que nós vamos ver. Você tem todas as outras. Quem perdeu alguma passada, tá tudo no YouTube, tá? Vai lá no nosso canal que os milagres que a gente já viu estão lá. E hoje nós vamos ter uma participação especial. Quem vai fazer o Diz Aí hoje para nós é Guilherme Robles Júnior. Manda bala, Guilherme. Boa, muito obrigado. Essa participação especial é por sua conta, porque especial são todos vocês, somos todos nós, né? Muito obrigado, então, mais uma vez de estar aqui, super feliz e alegre, estar podendo servir a Deus, mesmo diante de tanta coisa pesada que a gente escuta, tanta coisa que faz a gente parar, ou tenta fazer a gente parar, mas, graças a Deus, temos um Deus que nos renova a cada manhã, que nos entende, que nos ajuda, que nos dá ânimo para continuarmos. E assim, então, é a minha oração para que a gente inicie mais esse espaço e eu poder dividir com vocês o que eu pesquisei e busquei para falar. Eu fui ver lá em algumas citações quantos milagres Jesus tinha feito, porque ficam lá, fez 7, mas em João, e no Lucas fez não sei quantos, eu nunca soube essas coisas, eu fui ver. E eu não dividi isso, eu dividi assim, eu peguei a informação de quantos milagres fez dos 30 anos até os 33 anos de vida. Algumas citações dizem 35. Tem uma discussão, parece que algum outro milagre daqui e dali, fala em 37. Esse não é o foco do nosso business, então, 35. No Velho Testamento também fui buscar, e entre as pessoas, os profetas e as pessoas levantadas por Deus para fazerem alguns milagres, eles chegaram também numa conta de 55. Outros falam 58. Há controvérsias. Então, não é isso que vai diminuir nem aumentar aquilo que a gente veio falar. Todos os milagres, tanto do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, aconteceram no passado. E eles servem para nós como história, como lembrança, como uma motivação para alguma coisa do que aconteceu, do que já foi. E a pergunta que eu trago para vocês hoje e hoje? Hoje acontece milagre? Está acontecendo algum milagre na sua vida, na minha vida, na vida de alguém que você conhece? Eles são aparentemente sim, né? Tem um monte de milagre que a gente considera não milagre, mas as pessoas dizem, nossa, o fato de você acordar de manhã já é um milagre, você está vivo, Deus cuidou de você durante a noite, sabendo quantas pessoas podem morrer durante a noite por algum problema, né? É um milagre você ter se salvado de alguma enchente, é milagre de várias coisas. Mas eu estou falando daquele milagre específico, onde as pessoas foram buscar com uma veemência alguma coisa. E, para isso, eu vi que a definição de milagre é um ato ou um acontecimento fora do comum, inexplicável, pelas leis da natureza, alguma coisa que você não imagina. Então, assim, e na questão do milagre, não é uma coisa que seja para todo mundo, ela pode ser inexplicável para mim, diante das condições e da periferia que me cerca, mas que para você pode ser uma coisa bem fácil. Às vezes uma cura, às vezes seja lá o que for, as condições são diferentes para cada um de nós. Se Deus tiver que fazer o mesmo milagre, as peças que ele vai movimentar e o trabalho dele será diferente em relação a um outro, tá? E eu queria começar contando um milagre que aconteceu na minha vida, porque eu e a Deusa consideramos isso um milagre. Algumas pessoas já sabem, aqueles que viviam mais perto, eu vou contar aqui. Assim, vou falar rápido, porque senão eu sou detalhista por natureza, então, se eu for ficar fazendo todos os detalhezinhos, não dá. Vocês vão entender a história. A gente morava de aluguel, e a gente já tinha a Bárbara e o Henrique pequenininho, a gente morava nessa casa, na Jardim Vila Mariana,
E era uma noite de algum dia da semana, sei lá, 7 horas da noite, eu estava brincando com a Bárbara, o Henrique no colo, alguém bateu a palma, a gente tinha um cachorro, começou a latir, fui lá ver quem era um rapaz forte, bonito, alto. Falou, olha, boa noite, eu sou fulano de tal, e eu vou comprar essa casa, e eu queria dar uma olhada nela agora, aproveitar que eu estou aqui e dar uma olhada. Eu falei, você é quem? Eu, fulano, eu vou comprar a casa. Eu falei, não, mas você não vai comprar casa nenhuma. E, desculpa, eu não vou abrir a porta para você entrar. Nós vamos resolver. Não, mas, querido, você me desculpa. Ou é isso ou a gente chama a polícia aqui para ver se eu devo abrir a porta para você ou não. E o portão fechado, né? E o cachorro lá do meu lado. Enfim, ele foi embora e no dia seguinte a gente foi correr atrás de saber o que era. Existia uma carta assinada pela menina que ajudava a gente nos serviços lá da casa, e os caras enganaram ela dizendo, assina aqui. Ela assinou embaixo de uma carta que me dava 30 dias de opção de compra da casa. E escreveram acima com uma outra letra, disse ser esposa do senhor Guilherme. E essa pessoa que assinou era essa menina aí. Bom, quando eu soube disso, porque o corretor falou, olha, tem esse documento, você vai ter... Falei, filho, você me desculpa, mas está tudo errado, eu não reconheço isso, eu vou atrás dos direitos. Ele, sabendo que eu não tinha condições financeiras, falou, tá, não, pode ficar tranquilo, eu vou resolver isso, eu levo outra carta para o senhor com 30 dias para frente. Ia atrasar a história da venda por 30 dias para o rapaz. E eu nem sei por que eu fiz isso junto com a Deusa, porque a gente não tinha a menor possibilidade de ter e arrumar o dinheiro para isso. Enfim, quando ele falou isso para mim, ele falou uma outra coisa. Falou, senhor Guilherme, aquele rapaz que foi lá, ele quer comprar essa casa e ele fez uma oferta de 900... Eu vou botar aqui, 900 dinheiros, porque eu não sei quanto foi isso, 80 e pouco, não sei se era real, realzinho, não sei lá. 900 dinheiros, uma ordem de grandeza. E não tinha nada no banco. Então, portanto, para eu ganhar desse cara, eu tenho que comprar por mais de 900. E não tinha a menor condição disso. E eu e a Deusa conversamos bastante, e oramos, e orava, e aí, bom, o tempo estava se esgotando, né? A gente decidiu, então, fazer um passo de fé mesmo, porque não foi outra coisa. E para dizer que não tinha dinheiro, gente, eu tinha duas coisas que eu considerava um abacaxi na mão. Nós tínhamos um terreno num clube de Campos Valinhos, que para eu vender esse terreno, só quem fosse da família, no caso a Deusa, que era a proprietária do terreno, que não pagava uma taxa de 50 salários mínimos para transferir a titularidade. Então tinha que ser uma pessoa muito próxima, uma família da gente para comprar aquilo. Não tinha, ninguém queria. E o terreno era num lugar horrível, horrível. Segunda coisa que eu tinha, 2 telefones, naquela época, em 1980, quem tinha telefone era rico, era rei, tinha 5, 6. Tinha gente que tinha 100 telefones, vendia na bolsa, comprava na bolsa, a gente alugava telefone, ganhava dinheiro com isso. Eu tinha 2 telefones instalados na casa onde morou a irmã do Serjão, você lembra, Norma? Onde morou até a dona Dulce, a irmã do Serjão com o marido, eles moraram lá e aí foram embora, eu tinha 2 linhas telefônicas lá. Existia uma ordem do ministro da Comunicação de que você não podia transferir a titularidade do telefone, do local. Você podia deixar alguém usar, mas ninguém ia comprar e falar, agora instala na minha casa, porque não podia fazer isso. Então, eu tinha que ser 2 coisas muito improváveis na nossa vida para acontecer, para juntar algum dinheiro, fora ganhar a diferença em comissão em 30 dias. Eu era vendedor, a Deusa trabalhava ajudando, fazendo programas de computador, mas estava meio que parada, trabalhava muito pouco em função de estar cuidando do Henrique, que era recém-nascido quase. Então, era uma situação assim, que não tinha condições, mas nós oramos e demos esse passo de fé. E a proposta que eu fiz para ele foi assim, eu liguei para ele e falei, Henrique, chama Henrique o cara, eu vou lhe fazer a proposta para o fulano de tal, que era um sobrinho da dona da casa que morreu, morava fora de São Paulo, não queria nem vir em São Paulo. Eu quero pagar 800 dinheiro em 8 parcelas, da seguinte forma, 250 nos primeiros 30 dias, depois 150. Depois, no terceiro mês, 90 dias, 50, 100, 50, 100, 50, 50. Vai dar 8 a somar disso, que dá 800 dinheiro.
Seu Guilherme, o senhor vai me perdoar, mas eu não vou nem levar isso para frente, porque ele tem 900 à vista. Por que ele venderia para o senhor a 800 a prazo? Falei, por quê, Henrique? Porque é a única condição que eu tenho e eu gostaria que você falasse com ele. Ou, então, eu vou ligar para ele e falar com ele. E se ele topar, deixei no ar, você não vai ganhar comissão. Ele falou, não, seu Guilherme, pode ficar tranquilo, eu vou fazer a ligação e qualquer coisa eu volto, mas, assim, né, não tem sentido. Aí acabamos de orar de novo, depois do telefonema. Isso era umas 9h30 da manhã, eu fui pegar um café, voltei, e estava acabando aquele café para eu sair para trabalhar, quando tocou o telefone. Tocou o telefone, peguei, alô, era o Henrique. Falou, seu Guilherme, pois não, eu não sei o que aconteceu, mas eu expliquei para ele a sua proposta, e ele foi veemente em dizer para mim, cancela aquela opção dos 900, porque eu quero essa venda. E mandou eu vender para o senhor. E eu não estou entendendo nada do que está acontecendo, mas é a primeira vez que eu vejo um cara negar o valor maior. E falar, mas assim, ó, eu entendo por quê e a gente vai dar certo. O que nós temos que fazer agora? E aí, pô, ficou aquela loucura. Primeiro ponto a gente já tinha conseguido do milagre, que era a venda ser para nós. Faltava só outro mais fácil. E aí, resumidamente, o que aconteceu, gente, foi assim, ó. Nesse segundo 30 dias, né? Nesse primeiro 30 dias, em 10 dias eu recebi uma proposta de compra do terreno de um cara, pagou à vista em dinheiro, ficou com o terreno pelo menos por mais 15 anos, pagando todas as manutenções e nunca transferiu do nome da deusa. Hoje eu não sei mais, acho porque a gente perdeu com o contato, mas provavelmente ele deve ter feito lá a troca ou não, está até hoje lá. Segunda coisa, muda para a casa da dona Dulce, a Norma vai lembrar disso, um cara, dono de um jornalzinho, não sei se era de caminhoneiro, não sei o que era, um jornalzinho pequenininho, que ele vendia anúncio naquele negócio, ele precisava dos telefones. Ele comprou as 2 linhas, pagou e não transferiu, ficou com um documento assinado por mim, aquilo lá, 1 ano e tralalá. E nesse meio tempo, enquanto eu trabalhava, eu vendi. Ou seja, gente, no final dos 30 dias, eu paguei os 250 dinheiros e ainda sobrou para a gente viver o dia a dia da casa, aluguel, comida, remédio, criança, fralda, aquilo que vocês sabem quanto custa. Pô, legal, agora vamos para o segundo tempo, né? No mês seguinte, eu vendi muito, mas muito. Eu recebi os 150 que eu paguei e veio mais dinheiro mais para continuar vivendo. No outro mês, eu pensei, pô, quem vendeu tudo isso nesse mês? Mês que vem, se eu vender só metade, tá bom. Veio exatamente os 60 e poucos mil, 50 para pagar a prestação e a diferença para a gente viver. Então, foi assim até o fim, culminou no último mês, que foi março, a gente comprou a casa desse jeito e, por isso, a gente determina na nossa vida e a gente crê muito, isso foi um milagre de Deus. Foi um milagre de Deus. E eu queria, antes de passar para o próximo momento, que vocês guardassem na mente uma palavra que a gente vai falar lá na frente, qual é? É movimento. Essa palavra é movimento. Bom, depois desse milagre que aconteceu com Deus, nós vamos entrar agora na série Milagres, e eu vou falar hoje sobre a mulher com fluxo de sangue, que está em Lucas 8, 40, 48. Edu, você pode projetar para a gente? E eu queria pedir para a coparticipante, Deusa Rita Tardelli, meu amor, que pudesse ler isso para nós, por favor. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque a sua filha única, de 12 anos, estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados.
Nisto chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: Mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em frente. Vá em paz. Desculpa, vá em paz. Obrigado, Deusinha. Então, gente, esse texto vocês já conhecem e eu queria fazer assim, ó, vamos mentalizar essa situação. Um pouco antes de acontecer este episódio de Jairo, Jesus tinha curado um homem com demônio e estava a caminho de algum lugar, para algum lugar, quando ele encontra Jairo. Vinha aquela multidão por trás dele, né? Vinha todo mundo ali. Quando Jairo vem, ele, chefe da sinagoga, sai e faz esse primeiro movimento de se ajoelhar diante de Jesus e pede encarecidamente que ele vá ver a filha dele, que tinha 12 anos e estava mal, estava morrendo, segundo ele. Logo por trás disso, Jesus está andando com aquele monte de gente que vinha vindo. Você imagina, a popularidade de Jesus já estava começando a ficar cada vez maior em função dos milagres que ele estava fazendo, dos rumores que estavam acontecendo, aquele bolo de gente. Você já foi em algum show de música onde todo mundo está saindo para o mesmo lugar, ou entrando ou saindo, vindo para a porta, e um monte de gente se empurra daqui, ou participou de alguma manifestação na Paulista, ou foi em algum lugar onde tem um monte de gente, né? Jesus estava nesse monte de gente. E, de repente, essa mulher, com 12 anos, tendo hemorragia sem parar, veio por trás de Jesus e, num esforço tremendo, porque ninguém deu licença, ninguém deve ter abrido, dá licença ter uma mulher aqui, não. Ela foi, fez um esforço hercúleo de se jogar, esticar o braço, encostar na barra do manto de Jesus. Não foi nem no manto, ela não agarrou o manto e puxou. Ela encostou, coisa de milésimo de segundo. E Jesus percebe que sai um poder dele quando acontece isso. Bom, aqui eu vejo duas coisas que me chamam bastante atenção. Primeira, o foco de Jesus na missão dele. O tempo inteiro ele estando ou sozinho, ou em qualquer outra situação, ou no meio de um empurra-empurra, o foco dele estava para alguém que precisasse da ajuda dele. Quando essa mulher vem por trás, ela acho que não queria incomodar. E faz e toca de uma maneira muito rápida, e Jesus sente sair esse poder especial. Até que ele comenta, saiu o poder de mim, e ela, não tendo outra opção, vai e se ajoelha ou se joga nos pés de Jesus. Eu pensei que aí vem a segunda coisa que me traz à mente, é esse movimento da mulher, a atitude dela, né? A atitude dela de estar 12 anos sofrendo e ela vê, Jesus vai vir ali. E na mente dela, ela elabora uma situação e ela tenta fazer isso. Ou seja, encostar. Ela botou na cabeça, se eu apenas encostar nesse Jesus, eu vou estar bem. Essa é a dedução que eu tenho. E aí eu queria fazer um exercício de novo com vocês, de a gente pensar como é que podia ser na sua mente essa mulher. Pensa nessa mulher naquele momento de 12 anos, extraindo sangue, derramando sangue. Se ela era uma pessoa bonita, viçosa, com a pele forte, bronzeada, cabelo viscoso, aquele sorriso maravilhoso, olhos alegres, eu não vejo isso. Eu vejo uma mulher mirrada, sem energia,
sem querer atrapalhar ninguém, cabeluda assim, mas porque talvez não tinha mais dinheiro, porque ela gastou tudo que tinha para tentar a cura com os médicos, com os curandeiros, sei lá o quê, e não conseguiu. Então, essa mulher, numa última bala, última cartada, ela bota o braço lá e encosta em Jesus, e ali, naquele momento, ela fala para ele, eu fui curada quando eu fiz isso. E Jesus fala para ela, filha, foi a tua fé que te curou. Aí, gente, de novo vem a questão do movimento. É aquela palavra que eu pedi para vocês guardarem lá de trás, juntando com essa daqui. Jairo fez um movimento em direção a Jesus. Ele saiu da sinagoga, ele era o chefe, ele podia mandar alguém chamar. Ele saiu, ele chegou de frente, ele se ajoelhou e falou com Jesus da necessidade dele. A mulher também fez um movimento. Ela sabia que Jesus ia passar ali. E ela não tinha como competir, segundo a minha visão, de uma mulher fraca, frágil, com aquele monte de gente andando atrás dela, aquele monte de homem querendo, cercando Jesus. Ela conseguiu o intuito dela, ela perfurou essa barreira toda e chegou, encostou em Jesus. Ela fez esse movimento. Eu e a deusa, quando resolvemos fazer a proposta para a pessoa de uma coisa que para nós era improvável, fizemos um movimento, porque depois nós saímos atrás de correr para resolver como vendia, para quem vendia, o que fazia, como é que resolvia. Semanas atrás, o Adilson falou sobre o milagre de Canaã, quando a mãe de Jesus vai até ele e fala, olha, acabou o vinho. Ela faz um movimento em direção a Jesus. Quando o Júnior falou do menino morto, que estava sendo enterrado pela viúva na cidade de Naim, Jesus faz o movimento, ele vê aquele cortejo, ele vai até lá e diz para o caixão, para. E daí se desenrola toda a história que vocês viram. E o Carlinhos, nessa última semana, quando falou do cego, uma discussão lá, não sei se sem sentido ou com sentido, cego de nascença ou ficou assim, é por causa dos pecados ou não é pecado, foram lá falar com Jesus, os apóstolos, os discípulos fizeram um movimento para que Jesus pudesse, então, fazer alguma coisa lá. Então, eu cheguei à conclusão, gente, assim, de que a questão do milagre está envolvido ou está cercada de pessoas que fazem movimento para Jesus. Muitas vezes eu me pego, já fiz isso muito, de orar por alguma coisa que eu desejo muito, para mim ou para alguém, mas eu só fico na oração. Eu me esqueci como fez, sabe, dessa história que a gente fez lá, de ter fé, de buscar isso, né? Falar, olha, eu vou fazer isso, eu preciso disso, e estou me dispondo, levantar da cadeira e ir em direção a essa questão, a esse milagre que eu quero na minha vida, ou essa aproximação com Jesus. Então, eu queria, para finalizar, encaminhar para o final, um desafio para nós. Se a tua vida não está tendo milagre, se alguma coisa está assim, super complicada, nós vamos ter que falar isso com Deus. Você tem que se ajoelhar lá no seu quarto, você e Deus, e abrir seu coração, falar tudo que você precisa para Ele, mas não só fazer isso quando você estiver ajoelhado ou, sei lá, sentado, mas acabou de fazer, levanta para ir em direção a esse milagre. Cada um vai saber o que é e o que precisa fazer. Às vezes a gente já sabe, mas porque a gente pensa que é tão improvável, que é tão fora de questão, que pode ser tão difícil, aquilo nos acomoda. E, na verdade, isso é um breque que alguém está te pondo que não é Deus, que não é Jesus. Então, vamos passar por esse episódio, vamos pular esse muro, que for preciso, para você caminhar e chegar onde você tem que chegar. É um movimento de fé. É um movimento de fé. Cada um daqueles teve fé. Jairo teve fé de que Jesus ia atendê-lo. A mulher tinha certeza absoluta que quando encostasse a mão, ele ia atendê-lo. Coisas improváveis. Então, é isso que eu queria estar falando para vocês. O Adilson está aí.
Tô. Então, pode dar uma oração para nós, Adilson, em função de você ser o cara mais bonito que tem na tela hoje, eu resolvi chamar o mais bonito. Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Santo Deus e Pai, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os desejos que nós temos, o Senhor conhece as nossas fraquezas, e o Senhor sabe que nem sempre nós estamos caminhando, Senhor, nós estamos em movimento, buscando os milagres que precisamos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor nos dê poder para nos levantarmos, para irmos em direção ao Senhor, para confessarmos os nossos pecados e para caminharmos para os milagres, para que as coisas possam ocorrer na nossa vida, para que as coisas possam acontecer. Que o Senhor possa tocar cada um de nós, conscientizar cada um de nós que muito do problema é que nós estamos assentados confortavelmente. Faz com que nos ergamos e caminhemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.